Tudo passa, mas a palavra fica. Tudo muda, mas quem tem fé continua. Tudo passa, mas a palavra fica. Tudo muda, mas quem tem fé, tudo passa. Sobre aquele que não falha, no controle das suas mãos está. Tudo passa, só não passa a palavra. Vamos parar, né? Já tô dando chute aqui no meu PC. Parar que a gente vai começar. Olá, olá pessoas, a paz do Senhor. Mais uma vez aí, boa tarde, né? Mais um dia nosso, para ser mais específico, né? Nosso nono dia da nossa leitura, dia 15 de janeiro. Hoje nós vamos de Gênesis 23, 24 e Mateus, capítulo de número 7. Você ouviu aí junto comigo? Deus no controle, com Eli Soares. Ele tá no controle. Ele não saiu do controle, saiba disso. Ele permanece no controle de todas as coisas. Amém? Você aí munido do seu manual de sobrevivência, feche aí seus olhos e bora lá. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui, podendo ter acesso a essa palavra viva que fala conosco. Obrigado por despertar esse hábito de ler a Tua palavra. Mais que tudo, né? Como nós louvamos aqui no começo, tudo passa, mas a Tua palavra fica. Tua palavra e as Tuas promessas, eu creio, como foi ministrado na terça-feira, elas hão de se cumprir na nossa vida. Eu creio em nome de Jesus, Pai. Fala mais uma vez conosco, através desse estudo. Nós oramos assim, pedimos. Amém e amém. Glória a Deus. Então, aí, moído da sua palavra, você vai abrir aí em Gênesis capítulo de número 23. Eu estou aqui na loja, né? Então, de vez em quando eu vou dar uma olhada para ver se tem alguém entrando na porta, tá? Ou vou dar pausa se alguém entrar, só para você entender. Ontem, no 22, nós vimos a respeito do o que Deus pediu para que Abraão fizesse, né? Que entregasse seu filho ali, para ele ter certeza de que ele realmente tinha Deus como primeiro, e não a sua vontade, o seu filho, né? E no verso 12 a gente viu, né, que ele colocou assim: pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E assim foi, né? Ele não sacrificou, mas ele tinha plena certeza de que, se preciso fosse, ele assim faria. Ele confiava a ponto de saber, né, que que Deus o ressuscitaria se preciso fosse. Eu até li isso ontem lá em em Hebreus, capítulo 11, né? Acho que verso 11 mesmo. Falamos a respeito de Sara e sobre Abraão ontem no culto da resposta, terça-feira. E hoje, munido aí do 23, vamos começar, né? A palavra diz assim: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se, pois, Abraão na presença de sua morta, e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Até aí, só pra gente dar início, né, aí a palavra. Então, aqui a cidade falece, né, morre Sara com 127 anos. Estava aí na cidade de Quiriate Arba,
que vem a ser aí depois, né, se você vê que é Hebron, na terra de Canaã. E aí, eis que ele vem a chorar, né? Realmente ter esse momento de luto, de ficar triste pelo que aconteceu, né? Todo mundo. O homem não foi feito para que assim morresse, né? Nós fomos criados para viver eternamente. Tanto é que havia lá no Jardim do Éden duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna. Então, a partir do momento que o homem pecou, Deus, ele retira a árvore da vida eterna ali, né, e leva para si, para o céu. Então, se a gente tivesse também comido do fruto da árvore da vida eterna, provavelmente estaremos aí vivendo eternamente, infelizmente em pecado, né? E aqui a gente sabe que essa vida nossa terrena é passageira, mas na eternidade lá nós temos um momento com Ele. Lá na eternidade nós temos um corpo diferente, nós temos uma vida diferente. Lá, sim, essa alma vivente vai ter todas as mesmas experiências do que passou aqui na Terra, mas o nosso corpo será diferente. Lá haverá um outro momento e lá nós, aí sim, viveremos eternamente com Deus Pai. Mas a passagem não é sobre isso. A passagem é sobre Sara e Abraão, né? A palavra fala que ele esteve lá na terra de Et, que a terra de Et é a terra dos heteus, é um dos povos aí com nomes difíceis, né? O filisteu, o cananeu, o heteu, o jebuseu, o amorreu, temos aí os povos, né? Então, quando você fala terra de Et, é a terra dos heteus. Então, estava lá quando aconteceu isso, só que, como a gente já falou outras vezes, Abraão era nômade, ele vivia se mudando de acordo com a necessidade do local. Então, passava por ali, era muito rico em possuir animais, né? Creio que ouro, prata, esse tipo de coisa. Mas passando por aquele lugar não pertencia, né? E ele pede para que os filhos de Et venham ali vender um local em que ele pudesse ali sepultar a sua esposa, né? E aí você vê que eles são de extremo respeito ali, né? Os filhos de Et, eles realmente ali tratam até Abraão ali como príncipe. Eles falam: tu és príncipe de Deus, verso 6, né? Então eles se dirigem a Abraão, né? De uma forma solene. Então eles entendiam provavelmente quem era Deus, já ouviam falar, sabiam que ele era poderoso. Ele fala simplesmente tratam de maneira respeitosa e dizem: tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa de nossas melhores sepulturas. Então eles olham: olha, você, Abraão, é reconhecido diante de nós, realmente, você é um homem especial, você é abençoado por Deus, né? Capítulo 21, verso de número 22, se você voltar, você vai ver que Abimeleque e Ficol também declaram isso. Eles falam: Deus é contigo em tudo o que fazes. Então eles reconhecem isso, né? Então, diante aí dessa receptiva aí dos filhos de Et, Abraão aí ele se inclina diante de um lugar ali. E a palavra continua, verso 7. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me há de pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Então, por mais que os filhos de Et falavam: olha, pode escolher o lugar que você quiser, Abraão tinha para si já em mente um local que ele considerava ser um lugar melhor, né? Que era aí essa caverna de Macpela, ali perto, junto a Efron, né? E tá certo? Junto a Efron.
Efron aí, que é o filho de Zoar. Efron é o nome do cara. Efron era uma pessoa, era o Eteu, no verso de número 10. Então, mas Abrão, ele queria comprar um terreno de Efron, uma caverna, né? Só que ele queria que ele fosse por um preço justo. Efron, ele olha e fala assim, olha, eu quero dar para você, não somente a caverna, mas muito mais que isso. Deixa eu ler para você. E aí ele vai dizer assim, ora, Efron, Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade. De modo algum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo, também a caverna, que nela está, na presença dos filhos do meu povo, te dou. Sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo, mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Então, Efron queria entregar de bom grado. Olha, pode ficar. Ele queria ser extremamente generoso, né? O que provavelmente ali foi até um pouco estranho, né? Porque a galera do Oriente Médio, eles gostam de negociar. É uma coisa que eles gostam de fazer, barganhar, colocar preço, né? Mas ali, eles queriam realmente dar um presente. Eles queriam retribuir a Abraão. E aí continua dizendo, né? Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo, mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron, meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata? Que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Então, assim, ele não estava fazendo muita questão. 400 ciclos de prata? Então, ó, só para você entender. O ciclo era uma unidade de medida daquela época. Então, ó, um ciclo era uma unidade de peso que valia 12 gramas. Logo, 400 quilos de 400 ciclos de prata são 400 gramas de prata, né? Então, eu não sei se eu tô fazendo a conta certa, gente. Depois vocês me ajudam. Eu coloquei aqui 4 para quilo, 4,5 quilos de prata. E aí eu fiz uma conta de quanto que vale 1 quilo de prata, né? Que aí 1 quilo de prata vale 10.005 reais. 10.005 reais. Vezes 4,5 tá dando 45.022. Então, realmente, se você for pensar bem, né? Você aí que já adquiriu alguma terra, algum bem, você vai conseguir comprar algum terreno por 45 mil reais? Não, né, gente? Era um valor alto para a época? Era, gente, mas era uma... Além de uma caverna, havia todo um campo ali em volta. Então, realmente, era um preço alto para a época? Era. Mas, para Efron não era. Mas, mesmo assim, Abraão estava disposto a pagar esse preço. Ele falou assim, não, eu vou pagar esse preço, mesmo sendo esse preço que você colocou. Para você ter uma ideia que o preço era alto para a época, que a referência para mim fala aqui, ó, que o profeta Jeremias comprou um campo por 16 ciclos de prata. Então, em Jeremias capítulo 32, versos 9. Se um campo valia 16 ciclos, aí ele está querendo vender um campo por 400 ciclos. Então, assim, para a época, realmente era um valor alto.
né? Então, mas Abraão ali, ele estava disposto a pagar um preço, né? E a palavra vai falar que ele pesou a prata correspondente e pagou a Efron. Mesmo que Efron ali ficou naquela, não precisa pagar, não. Pra gente não ter essa coisa de pessoas falou uma coisa, falou outra, ele falou, não, vou resolver isso. Então o verso 16 diz assim, ó, tendo Abraão ouvido isso, a Efron pesou-lhe a prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpala, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna no campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim pelos filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse da sepultura. Então ali realmente a caverna foi vendida, o preço foi firmado, o negócio foi feito, a sepultura passou a ser oficialmente ali daquela família, e ali Sara foi sepultada. E mais à frente, você vai ver que depois Abraão também vai ser sepultado nesse mesmo local. Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó, mas isso aí é uma história lá para frente. Então, realmente ali Abraão estava disposto a adquirir aquele lugar, independente do que as pessoas acharam, o preço que lhe era imposto. Ele queria aquele local para Sara. E aí depois a palavra vai dizer, Abraão provê mulher para Isaac. Gênesis capítulo de número 24, a palavra vai dizer que era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo, da casa que governava tudo o que possuía, põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então, para quem esteve aí com a gente no ano aí de 2025, viu aí a gente comentar a respeito da importância deles manterem essa linhagem da parentela, né? Você se casar com pessoas da sua mesma crença, da sua mesma fé e da sua mesma linhagem genealógica, da sua mesma etnia, às vezes sim, como Abraão e Sara ali, praticamente irmãos, né, só de mães diferentes, casaram entre si, havia casamento entre primos, sim, havia, mas eles tinham esse costume, né, de se manter, fazer o povo ser mais forte. Quando você junta os laços da mesma fé, um mesmo pensamento, assim como na Torre de Babel, todo mundo com o mesmo propósito alcança coisas grandiosas, né? E se seu pensamento está contrário, está diferente, dificilmente você vai conseguir prosperar. Mas estando aí com um mesmo alinhamento, é certeza que vai dar tudo certo. Então, Abraão aí, já com idade avançada, depois de Sara falecer, ele vem a se preocupar com Isaac. Fala, os dias estão passando e como é que eu vou fazer? Isaac tem que encontrar alguém, né? A metade da laranja. O homem não foi feito para ficar só, né? Far-lhe-ei uma esposa auxiliadora, né? É necessário. Deus fez para nós, né? Criou-nos com uma metade. Não é bom que o homem fique só. E assim também não era bom que Isaac permanecesse só. Então ele pega aí o servo dele mais antigo que ele possuía e lhe dá aí uma missão. Cara, você tem uma missão. Você tem essa missão para cumprir. Você vai jurar para mim que você vai fazer.
E aí eles tinham esse costume, né? Era normal que quando se fizesse uma promessa, independente da gente que faz assim, eu juro de pé junto, a palavra fala que a gente não pode jurar, né? Lá na frente você vai ver, lá em Levítico. Inclusive, acho que a gente já leu isso por agora. Não, acho que foi Levítico, eu tô confundindo com a outra pregação que eu fiz. Mas o fato é que ele ia fazer, não jurar, fazer uma promessa. Promete para mim que você vai fazer tal coisa. Então, a mão era colocada embaixo da coxa da pessoa de quem estaria fazendo a promessa. Então, a mão aí foi colocada embaixo da coxa para que ele pudesse jurar pelo Senhor dos céus e da terra que não tomarás esposa para o meu filho. Então, assim, a palavra fala que você não pode jurar por coisas nenhuma, somente por Deus. Juro por Deus. Mas não pode jurar em vão. Não pode jurar e você tem que cumprir. O porém é esse. O problema é que a gente promete coisas que a gente não vai fazer. Aí já tá errado. Se você for jurar algo, foi no livro de Mateus, agora eu lembrei. Se você for prometer algo, você tem que cumprir. Porque a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Você tem que cumprir o que você falou. Ué, que negócio é esse? Com Deus é isso. É assim que ele pensa. Ele é correto, né? Deus é correto. Nós também, por sermos espelho de Deus, né? Pequenos cristos nessa terra, nós temos que demonstrar que realmente temos o mesmo pensamento, a mesma fé. Então, vamos pensar assim. Provavelmente o servo ali seria Eliezer, esse servo que Abraão convocou. Vale lembrar que Eliezer era o servo que herdaria os bens de Abraão caso o patriarca não tivesse filhos. Então, se ele não conseguisse encontrar uma esposa e eles se casassem e eles tivessem filhos, provavelmente o próprio servo herdaria as demais coisas, mas o servo, ele não queria o material em si. Podia ter falado, eu vou sumir no mundo, já vou sair com os camelos todos cheios, mas ele falou, não, eu vou cumprir o que ele falou para mim. Então, provavelmente Eliezer, ele tinha cerca de 85 anos de idade quando isso aí aconteceu. Então, também era avançado, né, a idade, mas ele tinha a disposição de ir procurar uma esposa. E o servo respondeu assim, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra da onde saíste. Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Terra que ele estava lá, terra de Canaã, né? Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do seu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão embaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo eles combinaram ali, segundo eles resolveram. Então, saiu ali Eliezer, o servo, prometendo que ia encontrar uma esposa, sabendo que não ia levar para lá Isaac se a esposa não concordasse de vir, porque isso poderia acontecer, né? A mulher nasceu lá, viveu anos lá, de repente vai se mudar assim do nada, só porque um cara chegou para mim e falou assim que eu tenho que sair daqui. Era uma hipótese, poderia acontecer. E o próprio Abraão fala, olha, Deus me prometeu, como eu falei, né? A promessa, quando tem que acontecer, ela acontece, ela sai desbarreirando tudo, ela sai fazendo tudo. Ela não respeita ninguém, no sentido de que não é que ela é desrespeitosa, mas Deus promete, ele cumpre, independente da sua falta de fé, da sua esterilidade, independente da sua descrença, ele faz, porque ele é. Então,
ele promete, coloca a mão e vai ali procurar honrar esse juramento, que ele ia encontrar uma esposa dentre os cananeus, porque Abraão, ele era cananeu, né? Então ele queria que a descendência viesse do mesmo lugar. Então, assim foi. Verso de número 10, a palavra diz assim: tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou de pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para como o meu Senhor. Então saiu aí Eliezer até a Mesopotâmia. Então, da terra de Canaã até a Mesopotâmia, aproximadamente 720 quilômetros. Então, era um percurso árduo, né? E ele chegou àquela cidade, ele viu ali um poço na parte da tarde, o horário em que as meninas começavam a retirar água. E aí ele bate aquele desespero. Um monte de menina. Quem é a pessoa? Eu vou fazer o quê? Eu vou orar a ele. Pois quando eu oro, tu te revelas a mim. E assim foi, né? Realmente ele falou, eu vou orar. E ele ora. Ele ora a Deus e pede para que a menina realmente venha tratar ali de bondade. A palavra bondade do hebraico, ela traduzida, ela significa lealdade a um relacionamento pactual. Então, ele acreditava que realmente a menina que usasse ali de bondade para com ele, que realmente o ajudasse, essa era a menina designada, que realmente teria um compromisso com Deus, sem nem saber a fé da menina. Ele simplesmente acreditou. Ele acreditou que aquilo ali seria um sinal, né? A moça, quando fizer isso, ela é a moça do Senhor. Então, assim, quais eram as regras da hospitalidade da época, para você poder entender? A sede do estrangeiro devia ser saciada, mas não havia qualquer obrigação em relação aos animais. Então, realmente a hospitalidade, lembra lá Abraão, quando recebe os anjos do Senhor e logo de prontidão ele vai e oferece comida e oferece água, Ló, quando também vê os anjos. Então, assim, era algo comum as pessoas serem hospedeiras, elas quererem auxiliar, né, as demais pessoas. Porém, essa hospitalidade não tinha nada a ver com os animais, né? Então, realmente era uma pessoa muito bondosa, porque aquilo não era obrigação. A obrigação é com a pessoa. E outra, vale lembrar que o camelo é capaz de tomar 100 litros de água só de uma vez. O servo estava levando 10 camelos. Então, cá entre nós, foi uma tarefa bem pesada para Rebeca. Parabéns, Rebeca. E Rebeca, realmente, naquele instante, ela... Vamos lá, voltar para a história, né? Ela realmente fez.
A gente está no 15, né? Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Então ali eles eram parentes de alguma forma, como eu falei, né? Era comum isso, a questão do casamento entre parentes. Então o servo saiu-lhe ao encontro, provavelmente aí ele era tio, né? Porque era irmão de Abraão. Me ajuda aí, gente, me corrija se eu estiver errada. Então, Rebeca aí é prima, então, né? De Isaac, tá certo? Depois você me ajuda aí. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse-lhe: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. Prontamente abaixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. Então foi aquela coisa assim: Cooper, enche o cântaro, joga na botija ali para o camelo beber, vai lá no poço, joga a corda, puxa para cima, vai, quase que uma maratona. Mas ela deu conta. Ela tirou, ela deu ali a todos, não apenas para ele, ela se comprometeu a também dar água para todos os animais, conforme aí ele havia orado. E aquele homem ficou atônito ali, estagnado. O homem a observava em silêncio, atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Então ele estava ali observando, fala: meu Deus, você já teve uma experiência assim? Você pediu uma resposta de Deus, a oração vinha certinha, você fala: meu Deus, a menina fez exatamente o que eu falei. É de Deus. Eu tenho uma experiência assim com meu esposo, né? Eu orei a Deus para que, já estava cansada aí de brincar de namorar, e falei: Senhor, eu quero um homem de Deus, Senhor, me mostra, porque eu não tô conseguindo ver, eu tô cega. Senhor, me dá um sinal aí, uma luz iluminante, piscante, né? E aí, né, quando eu fui a uma igreja e a pessoa falou pra mim, estava mais próximo do que eu. Nossa, eu vou falar pra vocês, gente, eu até falei: Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo? Ainda fiquei meio assim. Cheguei a comentar com o Alex, né? Ele me deu um banho de água fria, galera. Ele mandou eu orar mais 3 meses. Eu vou orar. É bem isso, tá? Então, quando o homem de Deus, ele faz você orar, tá, minha filha? Não faz você sair, ele faz você orar. O cara já era meio pastor antes, tá? O fato é que nós até nos conhecermos e namorarmos, foi tudo 8 meses, gente. Foi muito rápido. Quando de Deus o negócio é rápido também, tá? Ninguém fica cozinhando ninguém, não. O negócio é rápido, é pronto, é bate pronto. E assim foi. Assim, nós nos casamos, estamos aí, né? 2008, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, vamos fazer 17 anos de casado. Meu Deus! É muito tempo. Meu Pai eterno é muito... Gente, eu não sei, a vida tá passando muito rápido. Já tem 17 anos. Senhor. Enfim, volta pra história, mulher. Bem, volta pros camelos. E aí ele estava observando lá em silêncio, vendo que Deus respondera aí a oração. E os camelos, 22. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos delas, do peso de 10 siclos de ouro. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Então, terminou de beber ali, ele pega 2 pulseiras e dá para Rebeca, né? E
Rebeca ali recebe essas pulseiras, minha mão está ficando dormente. E ela responde, né? Fala, sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ele deu à luz a Naor. Então, assim, as pulseiras inicialmente poderiam ser como pagamento ali do que aquela moça havia feito. Porque, como eu falei, o camelo bebe 100 litros de água de uma vez. Então, aquela menina realmente fez uma maratona ali, Cooper, para poder concluir essa tarefa, né? Então, ele dá as pulseiras para ela e já em seguida já pergunta. Ela já responde, né, que ela é filha de Betuel e acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem, adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor quanto a mim. Estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Então, assim, realmente era uma divina providência de Deus, porque andou tão longe e foi chegar ali a um dos parentes próximos dele, né? Ela, de fato, ali ela já fala que eu sou filha de tal, de tal, de tal, por causa dessa questão da importância que eles davam à genealogia. Ele reconhece, então ela é prima de Isaac. Então, tá próxima a parentela, tá próxima a genealogia, tudo que o meu Senhor queria. Então, realmente, era uma resposta de Deus, era uma providência ali divina. Aquela missão ali, ele praticamente falou, né? Tá tudo certo, tá tudo concluído. Tá tudo nos caminhos. E aí a moça, verso 28, correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente, as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Então Labão aí assumiu uma posição aí de liderança. Falou: que negócio é esse cara te entregando pulseira de ouro? Eu vou lá ver quem que é esse cara. Eu, hein? Então ele assumiu essa responsabilidade aí para com a vida de Rebeca, né? Betuel pode ser que ele também fosse uma pessoa já de idade avançada, idosa e talvez não mais capaz, assim como Abraão, que teve que mandar o servo dele, Eliezer. Então, Betuel, ele assume aí, e Labão, né, perdão. A Labão assume aí essa posição aí de chegar próximo para poder resolver as coisas. E aí a palavra diz: e lhe disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhe deram forragem e pasto, deu-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei, enquanto não expuser o proposto a que venho. E Labão respondeu: dize. Então, assim, ele já estava ali um período sem se alimentar, né? Ele bebeu água, mas ele queria falar o que ele foi de fato fazer ali. O que ele foi fazer ali era realmente algo muito importante. A visita, e o que conduziu até aquele lugar não era uma visita simples. Eu não estou de passagem aqui no deserto, mas eu estou aqui por conta do meu servo, né? O irmão, o pai. E aí vai continuar dizendo, 34. Sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito meu Senhor. E ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas, e boi, e prata, e ouro, servos e servas, camelos, jumentas, deu aqui né? Deu aquela... Mas ele era poderoso mesmo, né? Vou fazer o quê? Deu aquela... Estou me achando, mas ele realmente era, né? Não só se achava, ele tinha posses. Sara, mulher do meu Senhor, já idosa, quando lhe deu à luz a um filho, e este deu ele tudo quanto tem. Meu Senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. É o contrário.
Porém, irás à casa de meu pai, à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor, talvez não queira a mulher seguir-me. Enfim, aqui ele vai dizer o que ele tinha falado, a questão do anjo, da desobrigação, né? E ele queria que realmente o casamento fosse alguém da sua descendência, alguém da sua mesma fé. Então, só corrigindo algo que eu falei. Abraão estava morando na terra de Canaã, a terra dos cananeus. Então, Abraão não queria que Isaac possuísse uma mulher da terra de Canaã, mas sim da Mesopotâmia. É só isso que a palavra fala no verso 10 lá, rumo à Mesopotâmia. O lugar era Mesopotâmia, ali onde eles estavam. Não sei te falar o nome da cidade, talvez mais para frente aí a gente vai ter esse esclarecimento. E aí ele continua dizendo, hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo, ó Senhor, aí ele conta toda a experiência que ele teve ali de oração e que realmente Rebeca deu de beber para ele e para os camelos. 45. Considerava ainda eu assim no meu íntimo quando saiu Rebeca trazendo seu cântaro. Aí ele vai continuar contando, né, a experiência que ela deu de beber, perguntou quem que eram os parentes. Ele fala que ele vai contar a história com mínimos detalhes. Sabe quando você vai contar um caos? Então ele estava contando tudo que aconteceu para a família, porque afinal de contas esse episódio do poço só estava ele e Rebeca, mas ele tinha que explicar tudo nos mínimos detalhes. Afinal de contas, ele estava numa terra estranha com pessoas que não eram conhecidas dele, por mais que fossem parentes, mas assim, ele temia pela própria vida, porque ele estava ali junto a uma mulher sozinho, né? Então ele poderia ser mal interpretado. Então era necessário a riqueza de detalhes, né? Para que realmente aquilo ali fosse esclarecido, né? Sem ter más interpretações, né? Deixa eu ver onde eu estava. Verso 49. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com meu Senhor, fazei-mo saber, se não declarai-mo que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então respondeu Labão e Betuel. Então, o pai e o filho, ali os dois. Isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da tua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do teu filho. Cadê? A mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Então, realmente ali, ouvindo a história toda, depois de receber aí os presentes, né? Provavelmente ali que recebeu. Eu vou seguir com presente, né? Presente lá no 52 para frente. Só deixa eu voltar primeiro para trás. Ele conta tudo nos mínimos detalhes. E diante de tudo isso, Rebeca, ela é entregue como esposa. Verso 52. Aí a gente vai falar sobre o casamento. Então, tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão, a sua mãe. Depois comeram, beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite de madrugada. Quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique, ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhais, porque o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça.
ouçamo-la pessoalmente. Então, o que aconteceu? Os parentes ali tendo aprovado o noivado, vou colocar assim, né? Na sequência aí, ele entrega vários presentes, o servo, para a família, valiosos aí, para toda a família. E era um casamento arranjado, sim, era um casamento arranjado. Os noivos não se conheciam, aquilo era um costume normal para a época, né? E no outro dia, depois aí dessa festa, desse casamento, o servo já quis ir embora. Não, vou embora, tem que ir. E, no entanto, a família queria que ele ficasse pelo menos 10 dias. Não sei se você sabe, era comum na época, os casamentos eles duravam uma semana, eles ainda duram lá no Oriente Médio. É uma festa de uma semana. Então, assim, a família queria que fazer o procedimento normal. Vamos ficar aí, né, mais um dia. Afinal de contas, ela está prometida a Isaac. Fica mais um pouco. O casamento é normal ter essa quantidade de dias. Porém, não. Ele falou, não, eu quero ir embora. E aí, o que a família resolveu fazer? Vamos consultar a Rebeca. Esse impasse aí, não vamos ficar, não. Vamos ver com Rebeca o que ela quer fazer. E aí, ela é chamada. E chamaram, pois, verso 58, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, e vem. Prontamente. Eu vou. Você tá achando o quê? Então, Rebeca partiu rumo aí à terra de Canaã, terra dos cananeus, agora sim. E aí, na parte final aí, você vai ver o encontro de Rebeca e Isaac. Aí fala de dizerem, abençoaram a Rebeca e lhe disseram, eis nossa irmã, se tu a mãe de milhares e que tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças e montando os camelos seguiam o homem, o servo, tomou Rebeca e partiu, né? Então aí a família abençoa a vida de Rebeca, né? Dá uma bênção e ora por ela de alguma maneira, né? Profetiza na vida de Rebeca. Ela vai, conforme o costume da época, a caminho de encontro de Isaac, e ela parte. Verso 62. Ora, Isaac vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Ele falou, sai para passear à tarde, de repente uma comitiva vindo aí. Fala também a palavra que Rebeca não foi sozinha, ela também foi com as servas dela, né? Ela não ficar sozinha, né? Uma outra cidade, vai viver lá sem conhecer ninguém, sem conversar com ninguém. Então as servas dela foram junto com ela, para ela ter com quem conversar. Também Rebeca levantou os olhos e vendo Isaac, apeou do camelo. E diz assim, também Rebeca levantou os olhos, 65, e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Eita consolo, hein? Então, só para você entender aí o que aconteceu, né? No final da tarde, ele sai para dar aquela andada, aquela descansada, depois que já almoçou, mas pegando uma fresca aí, passeando no campo. Eis que ele vê, né, a comitiva. Sabia, o pai já havia falado para ele, Eliezer foi procurar uma esposa para você. E aí, conforme o costume da época, fala que ela
cobre o seu rosto, né? Até o momento em que ela realmente vai ali conhecer, né, o marido. E ali fala também que ele a amou e consumou o seu casamento. Eu não preciso desenhar, né, gente? Realmente eles tiveram uma relação ali e ela se tornou aí a nova matriarca, né? A nova pessoa da família aí, conforme o propósito do Senhor para com a vida dela. Realmente foi de bate-pronto? É a Bíblia, gente, só tô lendo. Realmente era uma paixão ali? O negócio ali foi abrasado, né? Foi fogo e... Mas assim diz a palavra, né? Que realmente foi amor à primeira vista, eles se encontraram, eles se amaram e ele realmente, a quem estava triste, esqueceu a tristeza. Foi consolado pela Rebequita. Amém? Hoje, até o 24, sigamos agora para Mateus 7. Eis que seguimos aí, né? Mateus agora, capítulo 7. E o Senhor Jesus, ainda aí, diante da multidão, no sermão da montanha. Esse sermão, meu filho, a galera ficou atônita. Tem coisa aí, tem coisa para aprender. Desde lá do começo, no capítulo 5, bem-aventurados humildes, desde lá no capítulo 6, para que a gente não ore aí com vãs repetições, né? Não acumulei para nós tesouros só materiais, mas aí agora ele vai falar a respeito de ensinamentos ditos para com as pessoas diretamente. Então, primeiramente, ele vai falar aqui, 7, capítulo 1. Ele vai declarar assim, não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes. Com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então aqui, primeiramente, ele vai falar a respeito de julgamento. A maneira como julgamos os outros afeta como seremos julgados por Deus. Não ache você que você é o dono da verdade, que você pode apontar o dedo na cara das pessoas, que da mesma maneira como você faz com os demais, ele também fará com você. A justiça não cabe a nós, a justiça cabe a Deus, somente a Ele. Então nós não podemos julgar. E a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, das nossas fraquezas, reconhecer que estamos errados e simplesmente isso. A regra de ouro é julgar os outros da mesma forma como queremos ser julgados. Se fosse você na pele da tal pessoa, passando pela mesma situação, o que você gostaria? Qual que você gostaria que fosse aí a benevolência para com a sua vida? O que você gostaria que fizessem, que falassem? Se põe no lugar do outro, é basicamente isso. Se coloca no lugar de outro. E aí ele fala aqui, verso 3, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Por que não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, porque tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então é fácil apontar os erros das outras pessoas. Deixa eu desligar esse ventilador. Então é fácil apontar o erro das outras pessoas, mas e reconhecer o próprio? A gente fala, fulano é estourado, fulano perde a paciência muito rápido, fulano é muito devagar, ou fulano... Enfim, seja aí qual o adjetivo que você queira falar de alguém. Mas e você? Suas qualidades são todas lindas? Você não tem aí também um pouco de preguiça? Você também não tem aí um
pouco de falha, é sobre isso, é sobre você reconhecer que você também não é perfeito. Cada um de nós temos virtudes e também defeitos. E nós temos que ser humildes para reconhecer, sim, eu estava errado. Realmente, cometi erro, desculpa, fiz um pré-julgamento e acabei falando que não devia. Reconheço que você também tem bons pontos. E aí a palavra continua no verso 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis entre os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos... Aqui o que ele está dizendo, né? Ele fala que a palavra que ele está lançando sobre eles, sobre os discípulos, a palavra da salvação, todos esses ensinamentos, não é para ser trocado com pessoas que não dão importância, né? No termo correto, não é para você lançar, trocar essas palavras, trocar esses assuntos sagrados com pessoas que não estejam prontas para ouvir. Tem pessoas que não estão nem aí. Realmente, assuntos sagrados, você tem que falar com pessoas realmente que valorizam o Evangelho. Então, eles deveriam pregar o arrependimento, mas não os mistérios do reino de Deus. Eles deveriam guardar para si, porque esses assuntos só pessoas que estão prontas para entender. Então, tem assuntos que você vai trocar com algumas pessoas que elas não vão entender mesmo, porque elas não estão preparadas, elas não têm maturidade na fé para compreender pelo que a gente está falando. Por isso a gente está lendo a Bíblia, para a gente poder ser maduro, para a gente poder aprender, para a gente poder entender, para a gente não ser menino na fé. Amém? E aí agora ele vem falar a respeito de fé. Ele fala: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Eu acho tão lindo esse versículo, né? A gente usa muito quando a gente vai falar a respeito de dízimos e ofertas, né? A gente fala, à medida que pedimos, buscamos e batemos à procura do quê? À procura da verdade, à procura do Pai. A gente procura revelações a respeito de Deus, a respeito de respostas pessoais para com as nossas vidas, né? Nós precisamos entender a revelação de Deus para conosco nessas coisas, né? Mas você tem que buscar para você poder receber. Aquele que pede, recebe. Tem que pedir. Ah, Senhor, eu quero. Mas você está buscando? Se você não está buscando, não tem como receber. Então, ele ressalva o relacionamento. A palavra, o que Deus quer de nós é relacionamento. Ele não quer robotizados, né? Engessados. Ele quer que nós tenhamos relacionamento diário com Ele, para que Ele possa se revelar diante de nós. E aí ele continua, né? Ao qual dentre vós é homem, para que se porventura o filho lhe pedir pão, dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, ele pede para que nós realmente confiemos nele, porque ele é Pai. E se você pede algo ao seu Pai, ele vai te dar no momento certo, porque ele é Pai, né? Você não pode fazer Deus de empregadinho, porque eu quero e tem que acontecer. Não. No momento certo, no momento oportuno, no momento em que você estiver preparado e pronto, ele vai te entregar. Então é preciso compreender isso também, ter esse entendimento, né, sobre fé, sobre paciência. No momento certo, ele nos responde. Então ele continua: tudo quanto mais quereis que os homens vos façam, assim fazei, vós também a eles, porque esta é a lei
dos profetas. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esse aí é muito conhecido, você já com certeza viu muitas pregações a respeito disso, e você sabe que é difícil. Evangelho é difícil, evangelho é renúncia, evangelho é mudança de mente, mudança de direção. Realmente o caminho é estreito, é para aqueles que compreendem, renunciam o pecado. A porta é estreita e largo o caminho da perdição, largo o caminho que o mundo oferece. Então sim, em algum momento você vai ter que renunciar a certas coisas para que você possa entrar pela porta divina dos céus. Verso 15, ele diz assim: cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore que má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecerei. Aqui fala sobre discernir uma pessoa pelos seus frutos. A gente vem de um ministério, né, que ele lida com o discipulado. Vem uma pessoa, aceita Jesus, vai lá na frente, faz o curso do batismo, batiza, e depois ela vem a ser acompanhada por cada um de nós. Ela tem um discipulador. E esse discipulador, ele vai te ensinar a verdade do evangelho, né? E essa pessoa, consequentemente, ela começa a se parecer muito com o seu discípulo. Discipulador parece com discípulo, parece que está falando com as mesmas pessoas. Tanto é que a palavra de Deus fala que as pessoas confundiam Jesus com os discípulos, porque eles eram muito parecidos. Além de eles serem uma pessoa simples, comum, eles falaram parecido. Acontece isso muito no nosso ministério, né? As pessoas que estão muito próximas ao bispo José Elias, elas até falam igual ao bispo José Elias, elas se parecem até nesse sentido. E aqui fala a respeito dos frutos, né? A pessoas, nós, quando a gente fala de ministério, de reino de Deus, a gente olha o que é o fruto. A gente olha o fruto. O que é o fruto, pastora? O fruto é quem você trouxe para Cristo. O que você tem feito de boas ações. Mas não nós somos medidos pela caridade, não. Aqui não é esse ministério, não. Não é pelas suas boas ações, para que você não venha se gloriar de si mesmo. Mas uma boa árvore, ela produz frutos. Ela traz outras pessoas, ela influencia outras pessoas, ela transforma quem está ao redor. Quem entra no mesmo local que ela, fala, olha, eu não posso falar assim, eu não posso falar um palavrão aqui, que eu estou próximo de fulano não faz isso, fulano não é assim, fulano não é assado. Então você influencia os demais. Então você discerne os falsos profetas pelos frutos. Os falsos profetas, eles não têm frutos, eles entendem das doutrinas, eles entendem dos princípios, eles sabem os significados, mas eles não têm frutos, eles não trazem pessoas, tá? Os falsos mestres, ele tem as ideias, ele tem as ações dele, mas não consegue influenciar, às vezes até influencia pessoas sim, tá? Mas realmente aqueles que são de Cristo, eles lidam com a verdade. Eles te trazem para um caminho de retidão, um caminho de salvação. Verso 21 diz assim: nem tudo que me diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordou os rios, sopraram os ventos, e deram um ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque ela foi edificada na rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, aqui Jesus fala a respeito dessa parábola, né? Sobre construir a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Quem que é a rocha? A rocha é Jesus, a casa somos nós. Construir aí a nossa vida de acordo aí com o versículo de número 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, se assemelha a um homem sábio. A gente ouve as palavras de Deus e a pratica, porque senão a gente é um falso profeta, sabe tudo, conhece tudo, fala tudo, mas está fazendo? Prega bem, fala bem, mas está vivendo? Eu sempre falo, né? Palavras de Billy Graham. Você é a Bíblia que o mundo está lendo. Então você tem que viver, praticar, para que você possa estar firme nessa rocha. É essa a diferença. Quando a gente fala aqui dessa analogia, no verso 27, da chuva, dos ventos, né, fala a respeito das dificuldades que vêm sobre as nossas vidas, né, que vêm para nos atrapalhar, que vêm para nos impedir. Ela veio sobre as duas casas, se você for ver, no 25 e no 27. Mas a casa sobre a rocha, ela permaneceu ali, edificada. Porém, o verso 27 fala que quem não estava sobre a rocha, ela caiu, né? Ela não estava firmada nos ensinamentos de Deus. Ela não se fortaleceu, ela acabou não suportando as provações e aí, infelizmente, ela veio a cair, né? Ela veio a se perder. Então, realmente, né, nós temos que agir com base nos princípios e ensinamentos do Senhor Salvador. A parábola, o texto, né, vai terminar dizendo assim, desculpe. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Então a palavra dele era uma palavra forte, ele ensinava, eu creio que vivendo mesmo, né? A gente sabe, a gente vê isso na palavra de Deus, né? Ele realmente estava ali não só falando da boca para fora, ele estava vivendo. Ele tinha um andar diferente, ele tinha um jeito diferente. Ele realmente tinha autoridade na voz, talvez pregasse assim com uma voz mais alta, com peso, mas mais do que a voz e a gritaria, são os frutos, são a sua história de vida, os princípios que você tem ensinado, a aplicação que as pessoas têm dado, né?
É isso que eu acho que é o diferencial, né? A aplicação que Jesus tinha ali. Aquelas pessoas saíram de lá impactadas pela presença de Jesus naquele lugar, pela presença de Deus. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ensinando aí palavras riquíssimas, nos ensinando a mim e a você. Curve a sua cabeça para nós encerrarmos mais um dia de estudo. Ai, Senhor, nós queremos mais uma vez dar graças a Ti, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Eis aí os ensinamentos do Mestre para com as nossas vidas. Mergulhe nessa palavra, se aprofunde nela. Saiba que você é essa pessoa que você não faz parte dos cães, verso 6. Você é aquela pessoa que realmente tem bagagem para ouvir essa palavra. Então realmente se dedique a ela, você foi escolhido. Você pode achar que não, mas você foi escolhido para ter o discernimento dessa palavra. Amém? Até a próxima. Nos vemos amanhã, quinta-feira, para mais um dia de estudo. Tchau, tchau.